Agora, falando nisso, Thiago, como é que foi para vocês essa questão da operação em nuvem? Porque tem um desafio muito grande aqui, né? Quando você está no modelo anterior de data center, você tem um time, geralmente de infra, ali, que é responsável pela operação, etc. E que você, ticket para cá, ticket para lá, você tem um domínio sobre o parque muito maior, geralmente. Até pela falta de automação, etc. Perfeito. Né? Quando você vai para a nuvem, cara, com 2 cliques você sobe uma máquina. Exato. Você não precisa falar com o cara do sistema operacional para instalar nada. Não precisa de nada. Né? E isso tem dois extremos aqui, né? A flexibilidade, o lead time de entregar rápido, né? E aí você tem que ter um processo de DevOps ajustadinho para deixar a responsabilidade no time de desenvolvimento e o cara conseguir fazer o trabalho dele. E no outro lado aqui, a mão da governança. Perfeito. Né? Como é que foi para vocês contrapor esses dois pontos para que você melhore a sua agilidade utilizando a cloud? Para ter um lead time melhor e uma eficiência operacional melhor do que você tinha no data center, mas sem abrir mão da governança e dos guarda-reis que você tem que ter corporativamente. Aí a gente vai falar de duas coisas. Um é a mudança cultural e que alguns profissionais, quando a gente começou aí há 5, 6 anos atrás, não estavam preparados e alguns não apostavam nessa ida para uma cloud. Então a gente, infelizmente, naquele momento, alguns capacitaram, compraram a ideia e foi com a gente. E alguns resistiram e ficaram pelo caminho. Né? Faz parte de todo o processo. Faz parte do processo. Né? E, de novo, não tem certo, não tem errado, cada um sabe as particularidades né, do seu dia a dia. E a mudança cultural é porque antigamente a gente gerenciava hardware. Eu tinha que ter previsibilidade, então eu tenho que comprar storage, eu tenho que comprar máquina, ela vai ficar obsoleta, eu tenho que renovar o suporte. Você tem que esquecer tudo isso e você começar a olhar assim, quanto eu quero gastar na cloud? A tua preocupação passa a ser totalmente financeira. E aí vai pegar o gancho do que você falou. Se eu abro a mão para todo mundo criar máquina, para todo mundo deletar máquina, mas eu estou precisando de um negócio, eu vou ligar aquele ambiente de DevOps que eu só ligo ele das 8 às 5, eu vou ligar ele no final de semana, porque eu preciso só fazer um teste, aí liga, não desliga. Não desliga. Então, você... Uma máquina M72 com... Large X... Exatamente. Não, só esqueci de desligar. Esqueci. É que eu queria rodar um script rápido. Eu liguei uma máquina grande para rodar logo. Olha aqui, ó. 1 mês de salário. Então, acho que o ponto é esse, sabe? Você tem que começar primeiro. Você tem que ter uma equipe que entenda a criticidade dos gastos lá, conheça o Lego, porque eu brinco que cloud é um belo Lego. Tudo é cobrado e tudo é... mas a máquina é barata. Você está olhando CPU e memória, você não está olhando disco, você não está olhando backup, você não está olhando placa de rede, você não está olhando um monte de componentes que às vezes as pessoas esquecem. Porque a gente, de novo, na visão anterior, a gente olhava um servidor. Agora eu olho componentes. Então, nesse novo cenário, você tem que se preocupar com quem tem o acesso, qual o nível de acesso. A gente já viu aí reportagens no mercado de empresas que pegaram pessoas minerando bitcoins com máquina, porque você clica, cria, minera, deleta no dia seguinte e cadê o teu inventário? Você não sabe. Então, como que a gente fez? Primeiro, ter um grupo responsável e que faça essa governança. Só que você também não pode contar porque existem erros humanos, que nem a gente comentou aqui, eu liguei a máquina e esqueci de desligar. Então, você começa a olhar o seguinte... a gente usa os ABICs para fazer monitoração e a gente criou alguns thresholds lá ele fica varrendo a rede de X em X tempo. Criou uma máquina nova, gera um alerta. Por quê? Cara, que máquina é essa que brotou aqui do nada? Mas, então, qualquer um de administração pode ir lá e deletar o alerta? Não. A pessoa que deleta o alerta não é a pessoa que faz a gestão. Então, você começa a fazer uma gestão cross para que se um lado falhar, você pega pelo outro e você vai fazendo esse double check. Na cloud também você tem mecanismos para você travar. Então, se você usa 20 máquinas, você trava 20. Se você usa um determinado banco, você trava. Aquela família, você não aparece. Só que na hora da emergência, até você contar que o suporte vai liberar para você, porque você tem que abrir o ticket para ele liberar aquele threshold, eu acho arriscado. Então, eu prefiro... E isso funcionou muito bem nesses 6 anos. Então, o time que está comigo lá, a gente sempre trabalhou muito bem e eles todos embarcaram nessa ideia. Então, eu não preciso travar com conceitos de cloud, né, com os itens nativos lá da cloud, mas a gente fez
principalmente com a monitoração, análise disso. Existem algumas ferramentas, principalmente nativas da cloud, que te mostram lá, poxa, o cara deletou a máquina, mas ele não deletou o disco, então o disco ficou lá morto. E aí entra, você troca alguns profissionais. Então, enquanto antes você tinha um cara de sistema operacional para ficar lá olhando o patch e tal, você tem um cara de cloud que ele vai ficar o dia inteiro olhando o bendito do painel, olhando assim, tem disco solto, não tem, tem placa de rede solta, não tem, tem IP. É uma disciplina nova, a gente está mudando o conceito de trabalho das pessoas. Você deixou de se preocupar com capacity performance, você deixou de se preocupar com volumetria, agora você está se preocupando com custo, principalmente, e depois o que eu consigo economizar. E aí entra o gancho. As clouds liberam máquinas novas todo o tempo. Perfil novo, famílias novas. Aí vem os incentivos para você migrar para ela. Então, assim, se esse cara que fica o dia inteiro olhando o painel e controlando isso, se ele não está antenado na evolução tecnológica das clouds, a gente também fica. Então, é uma evolução constante. Antigamente, os devs estavam muito mais perto disso, de evolução por conta de velocidade de escrita, eram tecnologias que saíam, linguagens novas que saíam. Hoje, o cara de infraestrutura, ele também passou a ser aquele cara de falar, opa, eu tenho que manter minha atualização constante para ele não ficar para trás. Que era uma figura que o arquiteto sempre fez. Sim. O arquiteto, ele sempre teve essa agilidade. Mas o cara de infra, ele era um cara mais operacional, né? Exatamente. Ele estava ali, como a gente fala no jargão do bullying corporativo, carregando o gabinete, né? Exato. Agora não. Agora é um cara que ele não carrega mais gabinete, mas ele está operando um painel de uma cloud, ele está automatizando o processo através de APIs da própria cloud. Exato. É um cara que se aproximou mais do desenvolvimento e se distanciou um pouco da infra rústica que a gente chamava. E a gente passou a ser visto pelo negócio, porque até então a gente também era o cara do back-end, como a gente está aqui num papo, né? Era a tia da limpeza, que o pessoal só lembra dela quando a comida não ficou pronta, né? Ou não limpou a sala. Então, a gente sempre estava nos bastidores. E hoje não. Hoje a gente acompanha o negócio, a gente sabe por que aquela máquina serve, para que serve. E muitas vezes, por conta dos microserviços, a gente apoia o negócio. A gente também descolou um pouco daquilo que eu preciso de um desenvolvedor para fazer interface com a área de negócio, para ele captar algumas coisas a gente consegue andar. E aí entra os microserviços, né? Ou SaaS, como a gente também agora está contratando. Então, antigamente a gente era refém de máquina, hoje eu posso usar um storage account para associar direto no file server, e aí eu não me preocupo se eu vou tirar o arquivo ou não. O usuário nem sabe onde está o arquivo dele, se está num disco rápido ou baixa performance. Então, algumas coisas a gente começou a olhar para o negócio e falar assim, o cara usa esse arquivo todo dia? Não, não usa. Então, eu vou botar ele no storage account, vai lá para o dado frio. A gente começou a se preocupar com o negócio. A gente não tinha esse olhar antigamente. Mais barato esse. Aí você começa a ter, de fato, o que lá nos primórdios de 2000 e... Eu ia falar 2015, mas 2015 já são 10 anos, né? Praticamente, 9 anos. Talvez um pouquinho... Ali pelos anos 2020, quando começou o hype de DevOps, o conceito era você aproximar o desenvolvimento da operação. Perfeito. Né? E o desenvolvimento ali no movimento de agilidade se aproximar do negócio. Quando você diz esse cenário, Thiago, é perfeito, é o cenário exato. O cara da infra sabe a demanda de negócio para saber a tierização de onde ele vai persistir o arquivo. Exatamente. Então, isso é o conceito de DevOps na essência, né? É que acabou virando um cargo, né? Uma profissão, né? Mas o conceito é esse, é tipo, eu sei onde eu vou persistir esse arquivo com menor custo, porque o cara do negócio na ponta me explicou o uso... Frequência de uso. Frequência de uso. Os requisitos de negócio que afetam, inclusive, um equipamento de infraestrutura, né? Se eu vou escrever muitas vezes, se eu vou ler muitas vezes, né? Faz toda a diferença também na cobrança, né?